Esse vídeo tem spoiler. Olá, aqui é o Alex MM Brasil, no canal AMM Reviews. Hoje estarei continuando o The Boys, com o volume 2, Mandando Ver. Então aqui no mesmo formato, né, aqui destacando o Technoman, que é uma espécie de Batman, aí que eles fizeram uma referência, né, o homem milionário, não tem superpoderes, mas tem muito dinheiro. Então aqui podemos ver alguns participantes, né, deste volume, incluindo o próprio Technoman. Então vamos ao resumo, né, um resumo bem rápido, porque ele é bem extenso, né, este volume do The Boys. Então ele tem muitas páginas. Lembrando que no último vídeo, né, no volume 1, eu estava falando o nome de Huey de Hug, né, então a pronúncia estava errada, só corrigindo, então é Huey, né, igual na série, mas eu nem percebi, né, ao ler Hug, né, H-U-G-H, é Huey, né, se pronuncia igual na série. Mas falando aqui do resumo, começando com o Technoman, que obviamente nunca esteve na série, pelo que eu saiba, é um milionário, né, um multimilionário aí, que ele não tem poderes, mas ele tem essa super armadura, né, azul, né, e também tem uma espécie de Batcaverna, né, cheio de tecnologias. Por isso é uma referência sutil ao Batman, e também ao Batman tinha o Robin, ele também tinha ali os seus, né, comparsas, né, não é totalmente igual, mas tinha um seu comparsa que era jovem, e esta é a grande polêmica, pois ele mesmo, como vocês podem ver nas imagens, ele está aí diante de um terapeuta, né, porque ele diz ali que tem problemas, né, sexuais, né, então, por exemplo, aqui ele começou a admirar, né, a parte de trás, se você me entende, aí dos seus companheiros, mas muito além disso, né, ele começou ali a ter uma paixão, né, ao visualizar o seu companheirinho aí de apenas 10 anos de idade, né, apenas uma criança. Eu entendi como se fosse uma referência ao Robin, né, o menino prodígio. Então ele era um menino, literalmente, que usava shortinhos verdes, né, shortinho bem curto, e ele passou a admirar isso. Mas nessa história passa uma história de ciúmes e de suspeitas sobre a sua sexualidade. Mas ele passou neste terapeuta, né, onde ele alegou que tinha feito aquilo com um hamster de sua irmã, se não me engano, irmã ou sobrinha. Então ele acabou ali, né, fazendo falecer o hamster por causa de sua tara. Então, ao mesmo tempo aqui, falando no consultório, ele fez quase a mesma coisa com o gato, né, deixando aquele líquido branco, né, neste copo aí do terapeuta. Então é um homem totalmente nojento. É por isso que eu gosto de The Boys, porque eles põem, né, os podres, né, do ser humano, não importa o quão poderoso ele seja, se ele, no mundo real aqui nosso, né, como se os bilionários ou as pessoas, né, de grande notoriedade aí, elas tivessem os seus podres e fossem pior do que os próprios seres humanos que vivem o dia a dia normal. E esta é a missão aí do Bruto, ou do Carniceiro, para quem quiser, que é a missão de destruí-los totalmente e ferrar com a vida deles. Então na primeira parte você já percebe que o Technoman é um cara nojento. Aí o Billy, o Carniceiro e o Hugh, eles vão numa biblioteca, não, numa banca de gibis, né, falar sobre todos esses heróis aí da vida real, mas que ali tem as suas versões em gibis. Então o Carniceiro alega que existem muitas pistas, né, sobre estes super-heróis aí dentro dos quadrinhos que fazem uma homenagem a eles, né? Então eles às vezes nem se preocupam de expor a realidade ali nos quadrinhos, né, que é tudo inventado, né, mas porém tem um pingo de verdade. Então eles têm ali uma missão, né, essa parte aí é o Hugh e o Carniceiro como se fossem detetives indo atrás de pistas sobre a morte de um jovem rapaz aí que sofreu, né, nas mãos, não um jovem homossexual que sofreu nas mãos aí de um super-herói, e eles vão investigar este caso. E aqui, como eu disse, este é o pequeno rapaz, né, que trabalha para o Technoman, que é o tal do Lépido, né, que tem apenas 10 anos. Então ele ali passou a admirar, né, o físico deste menino. Uma grande polêmica,
Enquanto isso, eles vão atrás de uma pessoa, de um cara aí, um carequinha, que parece muito com o Rio, né, que estava ali tendo práticas com uma mulher ali de programa durante quando ele foi ali procurado. Mas ele, porém, entende, né, muito sobre os quadrinhos e sobre esses heróis, então ele sabe muito sobre os podres de muitos super-heróis aí, né, que tem a sua vida escondida. Ali, por exemplo, esse é um dos investigados, que é este super-herói que você está vendo o nome na capa aí. Eu nem vou mencionar, mas ele é um dos principais suspeitos aí por ter, né, levado a vida daquele jovem do bar gay. E é isso que eles vão investigar. Então essa primeira parte é praticamente o Rio e o Carniceiro aí indo atrás, né, indo atrás das pistas. Veja só que desenho muito bem feito, né, a iluminação, o reflexo da armadura, isso é muito legal, eu achei. Porém o Technoman é aquele cara que dá nojo. Então ele é uma espécie de Batman. Você vai conseguir pegar as referências ao ler este volume 2 aí. Aqui, por exemplo, tem uma menção legal que eu achei interessante, que é essa na capa de revista, em todas as propagandas aparece este homem aí, que não é desenhado, né, uma foto, e alegando que é o mundo real, ou seja, o inverso dos quadrinhos, né, como se estivesse quebrando a quarta camada, né, falando que o verdadeiro mundo real é justamente ali, né, onde nós estamos, e não o mundo dos quadrinhos. Isso você vai perceber em algumas vezes que aparecem no quadrinho aí. Então, enquanto isso, o Rio e o Carniceiro estão investigando, aí vão ter que entrar no bar gay. Ali existe até mesmo um diálogo onde o Rio, né, se sente meio envergonhado ou desajeitado por estar ali, né, procurando este bar homossexual de gays, mas porém você vai perceber que o Billy Bruto, ou Carniceiro, ele não tem nenhum preconceito, embora ele fale bastante palavrão, né, como vocês podem ver aqui, essa palavra convir, então ele não tem nenhum preconceito, ele apenas procura as pessoas erradas, como o próprio Leitinho disse depois. Aqui uma outra referência, né, ao mordomo do Batman, aí, porém aqui o Technoman tentou fazer aquilo, né, aquilo você sabe que com as orelhas deste mordomo aí, que acabou se autodemitindo, né, querendo ir embora para sempre. Ele disse que iria guardar segredos sobre todos e todos os podres, todas as coisas erradas e vis que este Technoman praticava. Porém, mais tarde vocês vão ver que ele não cumpriu com a palavra. Então aqui entrando no bar, né, lembrando que é o Galo Rosado, né, o nome do bar gay, onde ele vai entrevistar, né, estes dois aí, atrás de pistas, né, sobre o jovem ali que acabou caindo em mãos erradas, né, de um super-herói. Ele era fã de um super-herói, né, aquele super-herói, este daqui, né, que começa com Su, né, o nome dele começa com Su. Então ele vai e eles descobrem que ele participava ali deste bar, embora o próprio Technoman disse que ele era 100% hétero. Então ali existe toda uma trama por trás de dúvidas sobre a sexualidade desses dois aí. Enquanto isto, aqui vocês podem ver a Químico e o francês jogando, né, um joguinho de baralho, né, ao invés de ser um poker de tirar as roupas, é um poker de colocar mais roupas, né, é ao contrário. Então vemos aí uma dupla totalmente diferente da série, né, que começa ali brincando, né, não considerando ali a paixonite de primeira vista do francês. Eles apenas se divertem ali. Lembrando que aqui o leite materno, ou o leitinho, ele aparenta, né, diferente da série, ser um cara mais frio, né, muito mais frio, também mais forte, né, mais grandalhão. E como eu já disse no outro vídeo, né, o Carniceiro, o Billy Bruton, como vocês conhecem também, ele aparenta ser mais leve, mais animado, ele parece ser mais colega, mais gentil, né, vocês vão perceber isso ao ler, né, essas são as características dele. Então eles conseguem ali, veja só o relaxo que este Technoman tem, não consegue nem esconder as próprias armaduras, né, totalmente desajeitado aí, ao receber as visitas, e desta vez pelo Billy, né, pelo Carniceiro e pelo Rio. E aqui a propaganda, como eu disse, né, eu falo sério, este é o mundo real. Então eles foram ali atrás do Technoman para conversar com ele, colocar ele na parede. Então eles adentraram ali como se já sabesse tudo, né? O Carniceiro ali tirou aquele típico livro, né, que segura uma passagem secreta e conseguiu entrar na caverna secreta. Aqui uma curiosidade é que este livro é do Edgar Allan Poe, né, escritor aí de horrores. Então eles foram simplesmente invadindo aí a casa, né, o porão secreto, né, a Batcaverna entre aspas, do Technoman.
Então ali, inclusive, tem a cena engraçada, que o Technoman disse que ele poderia usar o banheiro, mas o banheiro ele tinha uma senha secreta para entrar. Cadê a senha secreta aqui, ó? Tem a senha secreta que ele tem que colocar as impressões digitais para entrar no banheiro. Então o Huey acabou descarregando ali mesmo, o que depois acabou sendo um motivo de piada, né, para o francês, o Leitinho e todos, né, menos a Químico, né, sempre séria ali, né, fica no mundo fechado dela. E logo depois vocês vão ver que ela vai ser usada aí mais adiante para enfrentar o Technoman. Enquanto isso aí os dois gays, né, daquele bar, eles têm algo ainda a contar para o Rio e continuam sua busca aí como detetive, né, atrás de pistas sobre o que ocorreu naquele dia, né, envolvendo o Su, né, aquele Sussu, envolvendo outro jovem aí que acabou falecendo nas mãos dele. Mas enquanto isso, uma outra grande bomba é que saiu no jornal aqui, ó, como vocês podem ver. O Technoman foi exposto, né, colocou tudo sobre ele, ó, o milionário socialite, poderoso Technoman. E aqui todas vocês podem observar no vídeo o que ele fez aí. Um homem totalmente escandaloso. Foi colocado ali, foi desmascarado. E quem fez isso foi o mordomo, lógico, em troca de dinheiro. Então ele não deu com a palavra e acabou expondo. Isso fez também, encorajou mais ainda os detetives aí a irem atrás dele e encurralar ele na parede novamente. E veja aqui que eles poderiam ser destruídos facilmente, né, pelo Technoman com as suas armas. Né? Eles estavam sendo mirados. Mas eles não contaram, ele não contou com a Kimiko, que apareceu de repente ali, né, acabando com ele, com a sua super força, que a Kimiko, você sabe que ela tem super força, super poderes, acabou destroçando o Technoman, porém apenas machucou ele, né, não fez pior do que isso, pois ele tem que estar vivo para contar e confessar todos os seus crimes. E é desse jeito que a Kimiko deixou o Technoman aí. Lembrando que a Químico aqui ela é chamada de a fêmea. Eu acho que eu esqueci de comentar isto, mas no The Boys, né, na versão quadrinhos, ela é chamada de a fêmea. Bom, aqui então, já que ele foi encurralado, né, pela equipe, ele começou a contar algumas histórias, porque ele não gostava do seu outro companheiro, e também contou sobre a Felina. Né? Então aqui é uma outra alusão à Mulher Gato, já que ele pode ser uma alusão aí ao Batman e o seu companheiro ao Robin, então por que não pensar que ela seria a Mulher Gato, né? A versão aí do The Boys. Então ele começou a contar o que eles faziam no passado, que eles se encontravam, né? Se divertiam e obviamente que acontecia aquilo lá entre eles, né? Uma relação íntima entre eles. Então ele acabou contando que na verdade ele era hétero, né? O seu amigo, seu companheiro, quer dizer, ele era hétero. Então ele começou a contar sobre essas aventuras dele no passado. Então logo depois eles foram investigar, né, depois de colocar na parede, foram investigar então este cara aí, né, o tal do Sussu, você sabe o que é o companheiro aí. Aí você pode ver ele sem máscara, né, sem os trajes. E lembrando que ele também não tem poder, não tem poderes, ele apenas usa aí um foguete, né, um jetpack, para sair voando por aí, mas poder mesmo, os dois não têm poderes. Então, novamente, aí eles colocaram mais um aí contra a parede, o que seria, né, o culpado pela morte daquele jovem gay. Então, ali você pode ver que ele ia até mesmo fugir, mas o Rio, né, foi atrás dele aí, conseguiu pegar ele, enquanto o carniceiro aí disse que a escada estava ruim e mandou o Rio se virar sozinho. Então, ali pode ver que ele ainda estava com medo de dar golpes, né? Porque no começo, né, no volume 1, ele bateu no outro cara, no Galante, e acabou matando ele, sem querer, porque ele não se esqueça, ele tem poderes aí do composto V. Então, ali, só que ele acabou cedendo e deu uma pancada ali, no Sussu, né? Só que desta vez, né, apenas só machucou para imobilizar o cara aí que queria fugir. Então, para resumir a história, não ficar muito longo, né? Aqui ele conta que estava dando conselhos àquele jovem, né? Esse jovem é o que morreu. Então, só que o jovem disse que estava apaixonado por ele. Então, por isso, deixou ele com raiva, como vocês podem ver aqui na expressão. E isso ocasionou aí neste empurrão, né? Ele falou que foi um acidente, etc e tal, mas ele empurrou sim o jovem aí que acabou, né, perdendo a sua vida, como vocês podem ver na foto. Então ele acabou explicando
que o Rio perguntou, mas por que, né, ele ficou tão enojado, se na verdade ele sempre esteve ali nos bares dos gays, etc e tal. Então ele explicou que aquilo apenas, né, um traje, uma armadura, e que ele tinha que, tipo, zelar da sua reputação, né, de conversar com as minorias, algo do tipo, para ter uma boa imagem. Mas no fundo mesmo, ele não gostava, né, ele odiava esse tipo de pessoa, como ele mesmo disse. Então ali ele acabou confessando, né, ele perdeu, o crime foi solucionado. Só que ele ficaria vivo, né, como o carniceiro, o Billy de Bruto, disse que ele ficaria vivo para servir, né, como um espião para a equipe aí do Bruto, né, então ele continuou vivo só por causa disso, né, para dar informações, é uma carta na manga que ele conseguiu. E aqui no final, uma última conversa entre eles, né, o Rio e o outro gay aí do bar, né, ainda teve uma conversa, né, falando sobre o que realmente aconteceu, que o caso foi solucionado. Então aqui já vai se despedindo, né, na história. E lembrando que neste volume tem uma outra parte, que eu farei outro vídeo para não ficar muito longo. Então aqui você pode ver ele aí, né, já, sem o seu traje, esse é o Technoman, né, já não tinha mais nada para fazer na vida. Então ele ali conseguiu salvar até mesmo uma mulher, uma criança. Mas isso é na cabeça dele, pois isso será explicado justamente no final. Pois aqui caiu um carrinho, né, um carrinho cheio de concreto, tijolo, caiu do alto. E na imaginação dele ele começou a ver que estava tendo meteoritos estavam caindo na Terra. E tinha um enorme asteroide aí. Então esse final é bem cômico, onde ele foi chamado para, né, traçar, como ele mesmo disse, traçar aquele asteroide, pois tinha um buraco. E se tivesse um buraco, né, ele saberia o que fazer, né, fazendo você sabe o que. E vocês podem ver aí o formato, né, que vocês sabem o que é também, né, no formato daquilo da mulher. O asteroide então tinha este buraco e ele foi salvar o mundo. E aí vocês podem ver que o planeta inteiro estava atento, talvez por notícias, algo do tipo, mas eles ficaram sabendo aí que ele estava tendo relações com o asteroide e que acabou explodindo. Então ele acabou virando Marte aí, ó. Tem uma figura dele como se fosse um grande herói, um Marte, que salvou o planeta Terra. E aqui, como vocês podem ver no final, a conversa entre o Rio e o Billy, o carniceiro disse que ele, né, foi atingido na cabeça por aquele carrinho. Então ele estava aí só imaginando, né? Pelo que eu entendi, ele só estava alucinando, né? Ele recebeu uma pancada na cabeça. Então este foi o fim. Então lembrando que existe ainda uma outra parte. Vocês podem ver aqui, ó, que existe um dicionário conversação em russo, pois eles estão planejando aí viajar para a Rússia, que eu vou fazer no próximo vídeo, né, para não ficar longo demais. Então, aqui a outra parte do volume 2 é como se fosse uma outra história, uma outra aventura, né, que eles embarcam aí no avião, né, num lugar bem frio, e vai ficar para o próximo vídeo. Então espero que tenha gostado, curta, compartilhe e se inscreva. Até a próxima.